Bom dia, pessoal. O presidente Alberto Guerra vai começar com o pronunciamento, depois, junto com o técnico Renato Portaluppi, vão atender vocês nas perguntas. Bem, bom dia a todos. Queria começar com esse pronunciamento, primeiramente agradecendo a cidade de São Paulo, que muito bem nos recebeu aqui, os nossos consulados, os gremistas, que até me desculpar, porque a gente gostaria de fazer um dos treinos abertos, mas infelizmente não foi possível. Agradecer especialmente aqui ao Corinthians e agradecendo ao presidente Augusto Melo, agradeço a todos os corintianos por esses 10 dias, mais ou menos, que ficamos aí sendo muito bem recebidos aqui com toda a estrutura possível, né? E aproveitar também para agradecer até os nossos atletas profissionais, cada um com seus dramas pessoais, mas estão entendendo o momento difícil por qual a gente passa e estão sendo extremamente profissionais aí para a gente poder fazer essa retomada já a partir da semana que vem. Aproveito também para convocar, né, todos os gremistas. Quarta-feira da semana que vem a gente tem um jogo importante, aqueles que puderem se deslocar, né, de Porto Alegre, enfim, no meio desse caos que a gente está vivendo até Curitiba, que por favor façam, os gremistas da região, dos consulados e mesmo os paranaenses, simpatizantes, que ainda que não torçam para o Grêmio, que ajude, né, a gente nesse jogo importante da Libertadores, porque vai ser um jogo simbólico de uma retomada muito importante depois de tanto tempo parado. Então, já desde agora também agradeço a cidade de Curitiba, né, ao Curitiba também, que está nos fornecendo o seu estádio, que está nos permitindo que a gente faça de lá a nossa casa. Tá bem? Obrigado, pessoal. Boa tarde, Renato, presidente. Queria que o Renato falasse como tem sido esses dias, desde a volta dos treinos, o trabalho, claro, com os jogadores, mas imagino todo mundo preocupado com o que está acontecendo lá em Porto Alegre, com as notícias que chegam, como que está o grupo psicologicamente para esse reinício de trabalho, né? Bom dia a todos. Está sendo muito difícil nessa parte psicológica. Eles são profissionais, eles têm treinado. Hoje mesmo no café eu estava falando com o presidente. Estão com a cabeça aqui. Tem treinado, mas sempre na preocupação com o nosso povo, com a família deles. A maioria tirou a família de lá, os filhos, então a saudade deles com a família também é imensa. E ontem também a gente pôde ver algumas imagens que a chuva voltou. Quer dizer, o cenário nessa parte é muito ruim, muito ruim. Então eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, falar que, na minha última entrevista, que eu estou tentando desviar o foco. Desviar o foco do quê? Eu não sei onde que essas pessoas têm essa mente. Desviar o foco do quê? Nosso povo está sofrendo. Nosso povo está em todos os sentidos, digamos assim, uma catástrofe. Agradeço também o Brasil todo, mais uma vez, pelo que eles estão fazendo pelo Rio Grande do Sul. É difícil. Aí as pessoas acham que, na minha entrevista, eu estou desviando o foco. É só se colocar no lugar de um dos gaúchos. Se colocar no lugar do presidente, do treinador, da nossa torcida, do nosso grupo. Na próxima quarta-feira a gente tem uma decisão da Copa da Libertadores. No sábado a gente tem outra decisão pelo Brasileiro. Na terça outra decisão da Libertadores. E no outro sábado mais uma decisão da Libertadores. Aí eu gostaria de saber dessas pessoas de que maneira que eles acham que estou desviando o foco. O Grêmio está e vai ser prejudicado. Muito. Todos os clubes. Os clubes não têm culpa. Os clubes estão jogando, tanto na parte física como na parte técnica. Eles estão muito bem. E o Grêmio praticamente está um mês sem jogar. Então a desigualdade ela é muito grande nesse sentido aí. Então é por isso que eu tenho conversado com o presidente, mas aí é o presidente com a CBF para ver o que eles vão resolver. Mas a cabeça dos jogadores nesse sentido está muito ruim, porque é o que eu falo para vocês, somente quem está morando lá, quem está vendo a coisa de perto, que sabe o sofrimento que o povo tem passado. Próximo. Renato, quando você chegou a mencionar que seria interessante não ter rebaixamento nesse ano, você também acha que o ano esportivamente está perdido? Ou você acha que tem alguma recuperação até em relação ao aspecto psicológico? E para o senhor, presidente Guerra, por favor, quando o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo colocaram os CTs à disposição, depois eles não quiseram a paralisação do campeonato. Como é que o senhor vê essas duas questões que eles fizeram, sendo parceiros do Grêmio na questão da Libra também? Então essas duas perguntas, por favor. Começar... Não, primeiro eu agradeço a todos os clubes, não foram só Palmeiras, Flamengo e São Paulo que ofereceram. Eu diria que todos os clubes do Brasil ofereceram suas estruturas, isso muito me lisonjeou. A escolha aqui pelo Corinthians foi também por uma série de fatores, de logística, de local para se hospedar também, perto do aeroporto, enfim, foi uma escolha mais voltada para a área da nossa da logística. A parceria que nós temos é comercial, né? Não é uma parceria, infelizmente, não é uma parceria do que se refere ao pensamento do que a gente vai fazer em situações como essa. Não é? Então, assim, nós vamos discutir essa questão
dos prejuízos dos clubes gaúchos agora no dia 27, na reunião do Conselho Técnico na CBF. O Grêmio não vai fazer nenhum pleito individual, a gente tem contatos diários com o presidente do Inter, com o presidente do Juventude, com o presidente da Federação Gaúcha. Nós estamos tratando desse assunto, inclusive essa conversa de não rebaixamento começou por outros clubes, né, em conversas informais ao Grêmio, não partiu de nós aqui. Né. O fato é que existe uma premissa, né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é o equilíbrio técnico. Por isso que não se joga mata-mata, por isso que se acabou, né, lá atrás com a parte do mata-mata. O equilíbrio técnico, infelizmente, esse já foi para o espaço. Né, no momento em que alguns clubes não vão poder usar suas estruturas, seus estádios, não sei, eu não teria nem como antecipar aqui, mas sendo muito otimista, 90 dias de hoje. Então, se contar que maio já quase foi todo, né, então a gente teria aí junho, julho e agosto, com certeza eu diria que o Grêmio não jogará na Arena. Então, a gente aí só é questão de pegar, né, as estatísticas, ver qual é o percentual de aproveitamento fora de casa do campeão brasileiro ano passado, do vice-campeão, do terceiro lugar, e ver o que é jogar fora de casa um campeonato duro como é o Campeonato Brasileiro. Mas, de novo, a gente vai discutir isso segunda-feira. Eu tenho conversado ainda com o presidente do Inter, presidente da Federação Gaúcha, com o presidente do Juventude, para que a gente chegue lá na segunda-feira com algo assim mais concreto e também escutar dos outros clubes as razões pelas quais, né, eles entendem o campeonato, porque qualquer decisão lá tem que ser unânime. E a gente sabe que vai ser muito difícil ter uma decisão unânime dentro de uma reunião com 20 clubes da Série A. Boa tarde, presidente. O Renato não Era responde. sobre qual mesmo que eu acho que o presidente respondeu? Não, o fator psicológico é o principal, né? Pela desigualdade que a gente vai enfrentar as competições. Mas nós somos profissionais. A gente vai à luta. Nós somos gaúchos. Nós vamos lutar até onde der. E a gente espera que essa reunião na CBF, o presidente vai estar lá presente, que os outros presidentes dos outros clubes também. Eu não quero que ninguém fique com peninha da gente. A gente só está vendo essa desigualdade do futebol que ela vai acontecer. Agora, muita gente acha que não tem nada a ver, mas ali na frente, a gente sabe que a gente vai pagar essa conta. É por isso que as pessoas têm que pensar direito no próximo dia 27, o que vai acontecer com os clubes gaúchos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Renato. São muitas dúvidas que a gente tem, eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Presidente, na reunião do dia 27, existe a possibilidade dos clubes gaúchos coletivamente pedirem que não haja rebaixamento no Campeonato Brasileiro e também se o Grêmio já definiu onde vai jogar depois das partidas em Curitiba. E para o Renato, Renato, a perspectiva é de que o Grêmio tenha em breve o CT Luiz Carvalho, mas que a Arena do Grêmio demore para ser utilizada. Ao mesmo tempo, o Inter deve ter o Beira-Rio mais rápido, mas vai ficar sem CT. Esportivamente, te agradaria a hipótese de o Grêmio jogar no Beira-Rio e emprestar o CT Luiz Carvalho ao Inter? Bom, deixa eu começar aqui, Rodrigo, boa tarde. A gente está conversando, né, entre os times do Sul que foram atingidos, né, do Rio Grande do Sul que foram atingidos nessa tragédia. Essa pode ser uma possibilidade, como pode não ser, até porque a gente tem que escutar o que pensa a CBF, o que pensam os demais clubes. Então, não gostaria de antecipar nada aqui antes de falar com o presidente do Inter, com o presidente da Federação, com o presidente do Juventude. Quanto a onde nós vamos mandar os jogos, a gente tem algumas premissas. Né? A primeira, da Libertadores, a gente passava por alguns critérios técnicos importantes da Conmebol, aeroporto, capacidade de estádio, infraestrutura, e aí tomamos a decisão por Curitiba. A gente quer, né, a gente pensa em levar o mais para o sul possível para ficar perto da nossa torcida nesse momento. Essa é uma ideia. Mas também a gente está pensando em outras questões e a gente fez esse primeiro, vamos dizer assim, passo desses jogos da Libertadores e tem um do Brasileiro em Curitiba, mas a gente tem jogos, por exemplo, em Fortaleza, no Rio, e quem sabe se movimentar o menos possível, né? Porque já que a gente está nesse prejuízo de sem estádio também, quanto menos a gente se movimentar, a gente entende que é um fator importante, mas por outro lado, pode que a gente não tenha a torcida, pode ser um campo neutro. Então isso a gente está levantando, provavelmente esse final de semana, ou início da semana, a gente já vai ter uma definição a partir da reunião também do dia 27 para decidir onde jogar. Né? Mas a ideia é dentro do possível, se o tempo também colaborar lá no Sul, e dependendo da evolução da nossa tragédia lá no nosso estado, a gente poder levar os jogos mais próximos da nossa torcida possível. A gente não pode descartar nenhuma possibilidade, né? Mas aí é uma decisão do presidente do clube. Presidente Renato. Presidente, primeiro, o senhor falou da questão da Arena, sendo otimista, né? Daqui a pouco um prazo de 90 dias. Existe também, você trabalha internamente, conversando com a Arena, de uma chance até remota de não jogar na Arena nessa temporada? Existe essa possibilidade? Vocês preveem algo nesse sentido também? Como é que está essa discussão? E do CT também, né? Qual é a previsão ali, pelo que viram já? Conseguiram dar uma olhada na região ali, de voltar aos treinamentos, se é que existe uma previsão. E para o Renato, você falou muito da parte psicológica, técnica. Durante essa semana, o que tentou passar para os jogadores, né? De tentar mobilizar de alguma forma essa volta aos jogos, sabendo que tem um jogo quarta-feira. Como é que foi a avaliação até agora, nesses dias que ficaram durante essa semana aqui, pensando já e sabendo que já tem jogo na semana que vem? Bom, na questão da Arena, nós não conseguimos entrar ainda no estádio, né? Essa é a diferença. Apesar de o gramado apareceu agora, né, em algumas filmagens, a questão ainda está no túnel, por ali, ainda está muito alagado e a gente não conseguiu ter a extensão desse problema.
né? Então, conversando aí com especialistas de grama, de estádios, equipamentos que a gente supostamente tenham sido queimados, que ficam na linha, né, no nível do solo, ali quando a água entrou, a gente faz essa, vamos dizer assim, essa previsão otimista e estamos considerando a possibilidade de talvez esse ano não der para jogar lá assim, né? Então, por isso, otimista, está falando em 90 dias. No que se refere ao CT, nós já entramos lá alguns dias, né? Então, aí teve alguns dias que apareceu um solzinho lá, e isso foi muito importante, porque, segundo especialistas, né, nos gramados, a gente tinha que ver se a grama realmente estava morta ou não. Deu uma esverdeada, o que foi uma boa notícia. Então, isso, se realmente a grama se recuperar, nem que seja 70%, 80% natural, tem partes que vão ter que ser trocadas ali, a gente fala em 60 dias sendo otimista, né? Agora, se a grama, por exemplo, morreu e tem que trocar, aí se fala de 90 a 120 no CT, né, que é aberto, que tem mais sol, que não tem o estádio à volta, né? Então, se a gente transportar isso para a arena, a gente já vai ter uma noção, né, do tempo que vai precisar para recuperar e jogar lá. Como eu falei, né, a parte psicológica deles está muito ruim, mas eu acho que no dia a dia eles têm sido profissionais, eles têm treinado, têm feito tudo. E o teste final, basicamente, vai ser na próxima quarta-feira, né? No dia do jogo, para ver como eles vão se sentir. Por isso que essa desigualdade ela é muito grande, porque se nós pudéssemos, pelo menos, jogar na nossa arena, nós poderíamos abraçar o nosso público, e o público poderia abraçar o grupo, entendeu? Como a gente vai jogar fora de casa, esse teste aí da parte psicológica vai ser fundamental na próxima quarta-feira. Eu concordo plenamente com o presidente. Todo torcedor do Grêmio que possa comparecer no Couto Pereira vai dar essa força. E mesmo torcedores de outros clubes, de uma maneira ou de outra, se puderem nos ajudar em todos os sentidos, a nossa gratidão é eterna. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tá ligado? Tá ligado. A gente tem visto, principalmente quem é do Sul e tem a oportunidade de estar fora do Estado, que algumas pessoas têm dificuldade de entender o que realmente acontece lá nas últimas 2 semanas, pelo menos. Então eu vou pedir para o senhor se alongar um pouquinho, ampliar o aspecto do prejuízo que o Grêmio está tendo em relação à arena, a centro de treinamento e também as principais dependências do clube. O que é que acontece e por que essa situação inviabiliza que o Grêmio possa utilizar num curto espaço de tempo, em médio espaço de tempo, as suas próprias dependências. E queria também que o senhor falasse sobre a situação do futebol feminino, já que a base principal é em Canoas, né, que foi uma cidade que foi extremamente atingida também, como está sendo planejada essa retomada também para as meninas que disputam aí um campeonato brasileiro. E para o Renato, a gente está falando muito sobre a questão psicológica, mas tem também a questão física, né? Queria saber como está o teu grupo de jogadores, pensando nessa partida já da próxima quarta-feira, até porque o teu elenco ele foi se reapresentando em partes, né? Parte na sexta-feira passada, alguns atletas chegando nesse começo de semana. Como tu achas que eles vão chegar para quarta-feira? Obrigada. Deixa eu entender a tua dúvida referente aos prejuízos, que eu me alongue mais em que... Se tu pudesse trazer para o grande público de que forma realmente, além das imagens que já impactam, o Grêmio foi atingido fisicamente. Nós passamos mais de 3 semanas nos primeiros eventos, nós não conseguimos entrar no nosso estádio ainda. Nós não conseguimos nem avaliar a extensão do dano, para vocês terem uma ideia, né? As informações que a gente teve lá daquela famosa enchente de 1941 levou 32 dias para a água baixar. Se essa foi 1,5 metro acima, vocês já podem ter uma ideia que vai levar, então, mais do que 32 dias, numa época em que a cidade era menos construída, menos concreto e que podia absorver mais água, né? Pelo que os especialistas falam. Agora não. Então, fazendo aí uma pequena regra de 3, a gente vai ter mais 3 semanas, no mínimo, aí de alagamento de água, sem poder mexer, né? E sem poder começar a fazer os devidos reparos. Então, assim, é difícil até de calcular a extensão do dano, mas quando a gente sabe do tempo de recuperação de um gramado, né, que a grama está viva, e o tempo de recuperação quando ela não está e o que tem que ser feito, é que a gente chega nesses prazos de 60, 90 ou até mais dias. Né? Isso sem contar a parte, né, o VAR deve ter sido afetado lá na questão da arena que fica no nível do solo, né, os vestiários, os túneis, né, tem toda uma outra questão ali que a gente não conseguiu entrar no nosso estádio ainda em mais de 3 semanas do início das enchentes. Já o CT, a gente conseguiu entrar uns 4, 5 dias atrás, fez os primeiros levantamentos, né, conseguiu varrer um pouco, conseguiu, digo, gramado mesmo, assim, mas todas as bombas que ficam debaixo, na parte de baixo, e que faziam o sistema de irrigação, né, que é importante nesse momento também, água limpa e poder, enfim, na manutenção, estão tudo queimado. Né, então é o tempo de tirar, de levar para consertar, de limpar, de achar outras, de comprar, e não são equipamentos assim que se tem a pronta entrega também. Não é? Então, até para nós é difícil de ver a extensão desse problema, né? Porque a cidade continua né, os bairros sitiados, intransitáveis, né? Muita falta de luz também. Acho que os problemas, se não me engano, do Beira-Rio, apesar de já estar mais seco, mas aí, se não me engano, não tem luz. Então, sem luz não se faz absolutamente nada. Então, até para nós é difícil, de novo, né, de calcular, porque na medida que a gente não consegue entrar para ver o estrago e, a partir daí, contatar aquilo que tem que ser contatado para poder chegar né, na solução minimamente ideal para poder jogar em casa. Né? E aí, de novo, só pegar as estatísticas de como é que é os resultados dentro de casa e fora de casa, e replicar isso ao longo de 90 dias, né, 100 dias. Quanto ao futebol feminino,
As meninas, né, como todos sabem, estão na Ubra. A Ubra não foi uma região afetada, mas foi uma região de Canoas que recebeu mais de 6 mil pessoas. E as meninas estiveram grandes guerreiras lá, ajudaram como voluntárias, estão no meio, né, de 6 mil pessoas numa cidade que foi criada na Universidade Luterana do Brasil. Né? Então agora nós estamos, casualmente ainda ontem estava falando com o nosso CEO, nós estamos tratando de tirá-las de lá, levar para um hotel, para um outro ambiente, né, porque elas estão envolvidas com a tragédia, né, com os problemas diários do lado delas, né, para que elas retomem os treinos num outro local e que elas possam focar e voltar, né, às competições, e aí os jogos já estão também sendo marcados e elas voltarem também às atividades. Quanto à parte física, a gente não vai sentir tanto essa parte porque a gente está treinando esses dias. O nosso maior prejuízo é o ritmo de jogo. Por isso que eu falei, todos os clubes estão jogando, menos os do Sul. Então, eles estão com esse ritmo de jogo. É a mesma coisa você voltar do final do ano para janeiro, numa pré-temporada. Todo clube precisa de mais ou menos uns 8 a 10 jogos para você readquirir aquele ritmo necessário. Então, é aí que o nosso prejuízo vai ser maior. A gente vai ter que jogar uma decisão a cada 3 dias. A parte física é o de menos, mas o que vai faltar para a gente é o ritmo de jogo. E nós vamos enfrentar tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro e mesmo na Copa do Brasil, clubes que estão jogados, clubes que estão 100%. Eu volto a repetir, eles não têm culpa de nada sobre isso. Mas o nosso prejuízo é aí. Até a gente recuperar o nosso ritmo de jogo, o adversário vai ter muita vantagem sobre a gente. Esse, sem dúvida alguma, vai ser o maior prejuízo do Grêmio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Renato. Com a volta do Grêmio também está voltando muito ao assunto reforços, né? O Grêmio anunciou o Gemerson esta semana, o Renato falou sobre o Rodrigo Caio também, em entrevista lá para o Sport TV. Eu queria perguntar para o presidente como que o Grêmio vai lidar com o próximo mercado de transferências após essa tragédia, se teve algum impacto também nos cofres do clube nessa questão. E para o Renato, se o Renato pudesse falar um pouquinho mais também de novo sobre o Rodrigo Caio, se teve alguma outra conversa com ele, se o negócio está próximo, pudesse dar alguma atualização sobre o Rodrigo Caio. Boa pergunta também, né? A gente também está avaliando o impacto financeiro, ele é óbvio, não é? Na medida que a gente vai ter que sair com praticamente todo o clube sair de Porto Alegre e ficar itinerante, então os custos se multiplicam, e muito. Não é? O caso do Gemerson já era uma negociação que era para ter sido finalizada ali naquela janela de abril, acabou estendendo um pouquinho mais, então a gente concretizou agora. Mas a gente pretendia fazer alguns bons investimentos, ou pretende ainda, não quero dizer que pretendia que não vai fazer, mas a gente tem que avaliar, né, o resultado de tudo isso, né, passa também pela reunião do dia 27, passa por algumas decisões. De novo, a gente não tem ainda dimensão nem financeira de todos os prejuízos que vai impactar no clube em função, né, de toda essa tragédia. A gente espera ter essas informações o mais rápido possível, ter algumas definições também o mais rápido possível, para que a gente possa aí sim, com base nisso, tomar as decisões, as melhores decisões para o clube. Bom, como eu já tinha falado para vocês, eu falei com o Rodrigo um tempo atrás, saber da intenção dele, lógico, sempre com o aval do presidente, da diretoria, saber dele como estava o joelho dele. Enfim, a conversa foi muito boa, ele se entusiasmou com a ideia. Mas agora foge de mim, agora é com o executivo, juntamente com o irmão dele, que estão conversando sobre valores. Aí agora eu saio de cedo, é com eles. A gente espera que chegue no acordo, como o próprio presidente falou, analisar bem, né, o nosso prejuízo financeiro, para ver até onde o clube pode chegar. E a gente sabe que em termos de reforços a gente sempre precisa, mas a gente sempre respeita a parte financeira do clube. Presidente Renato, estamos ao vivo no Donos da Bola do Rio Grande do Sul, pela Band. A pergunta é, quais são os outros clubes que falaram sobre não ter rebaixamento? Se você pode falar sobre isso. Teve algum clube que falou sobre isso, de também não ter rebaixamento, algum presidente que tenha conversado com você? E para o Renato, se você chegou a conversar com alguns colegas de trabalho, treinadores, sobre esse assunto. Se houve alguma conversa, se você chegou a conversar com algum treinador e houve alguma receptividade em relação a esse assunto de não ter rebaixamento, dada toda essa questão técnica que o Grêmio e os times do Sul terão prejuízo durante o resto da temporada. Não, teve. Eu não quero, se eu falar aqui, eu não quero comprometê-los, né? Isso foi uma conversa muito informal nas primeiras vídeos que a gente fazia em função de tudo que aconteceu, em função das primeiras manifestações, né? Me lembro que meu primeiro contato com a CBF, né, as águas não tinham chegado em Porto Alegre, foi só pelo que tinha acontecido no Vale do Aquari, que foi muito pior do que Porto Alegre, né, obviamente, e Canoas, região ali, e nós tínhamos o jogo com o Criciúma, e eu já dizia para o presidente, não tem clima para jogar futebol aqui, o gramado estava seco, não tinha chuva em Porto Alegre, e depois no sábado não teve condições mesmo, porque a água chegou de sexta para sábado ali. Então, a partir dali eu já comecei uns contatos, colocando nos grupos de presidentes e falando, e houve, né, por parte de alguns deles, eu não quero aqui comprometê-los, porque depois eu não sei se eles podem mudar de opinião, é uma questão muito informal, né? Mas houve por parte de alguns, sim, especialmente de alguns da Libra, que é da onde o Grêmio faz parte, da onde eu tenho uma maior relação com os presidentes, vamos dizer assim, essa análise, vamos dizer assim, essa possibilidade de que isso acontecesse, dependendo da extensão, né, dos danos. De novo, a gente ainda está avaliando, a gente não consegue chegar no estádio, a gente não sabe quanto tempo vai jogar, mas cada vez fica mais óbvio, né, o prejuízo do equilíbrio técnico, que é uma premissa básica do campeonato de pontos corridos.
Isso já foi para o espaço, não é culpa de nenhum clube, não é culpa do Grêmio também, nem dos clubes do Rio Grande do Sul. O que a gente só não quer é ser triplamente prejudicado, né, com a catástrofe, com a questão financeira, que vai impactar muito. Né, lembrando que o Grêmio tem 120 mil sócios, é o clube que mais arrecada com o número com o seu quadro social. Obviamente vai ser impactado em função disso. Né, não só por não ter jogo, mas porque o nosso público está desalojado, está fora de casa, ou tem com familiares, né, então acaba direcionando essas verbas para outras fontes, né, para outros lugares. Então, vamos ver, vamos esperar a reunião de segunda. Eu também tenho que escutar o que os outros clubes aqui do centro do país pensam a respeito sobre isso. Né? Tem muita gente inteligente ali, muita gente preparada, e que pode, nós todos, conjuntamente, chegar a uma solução boa para o campeonato e para todo mundo. Eu tenho falado, sim, com alguns treinadores, agradeço também, sem dar nomes, eles têm sido bastante solidários, eles têm esse mesmo pensamento de não termos nenhum clube rebaixado esse ano. A gente opina, né? Agora, não cabe a gente a tomar essa decisão. Essa decisão, como o presidente falou, é dos presidentes dos clubes, juntamente com o presidente da CBF. A única coisa que eu posso falar e opinar é que pensem direito sobre essas decisões no próximo dia 27. Renato, presidente, aqui à direita. José Paes, da TV Gazeta, boa tarde. A minha pergunta é para você, Renato. A gente te viu bastante emocionado aqui, logo na primeira resposta. A gente está vendo o teu semblante aqui, agora ao vivo. Como é que tá para você, psicologicamente, o Renato Gaúcho, não treinador, o ser humano, acordar todo dia de manhã, ter que trabalhar, ter que motivar um time, ter que trabalhar um time para voltar às competições? Como é que você tá para fazer isso? É difícil até de falar, né? Sou bastante emotivo, mas, cara, é botar um grupo para cima. Eu tenho família também no Rio Grande do Sul. Eu penso de manhã, de tarde, de noite, no povo de lá em geral. Tenho ajudado bastante mesmo. O grupo tem ajudado, amigos mais próximos, eu tenho falado com eles, têm ajudado bastante, além de o Brasil todo ter ajudado. Mas é a cabeça, né? Cara, é difícil falar, é difícil. Eu falei da outra vez também que quem está no meio do furacão sabe o que está acontecendo. A chuva não para, a gente ajuda. Muita gente acha fora do Rio Grande do Sul que daqui a pouco as águas baixam e tudo volta ao normal. Não volta ao normal. Muita gente perdeu tudo. Como que essas pessoas vão fazer? Então, por isso que nós aqui estamos levantando a bandeira do nosso Estado, pedindo essa ajuda. Se não está sendo fácil para a gente aqui, imagina o povo que está lá. É difícil, cara. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um povo, né, de gaúchos, um povo que lutador, é unido, e a gente, se Deus quiser, vai nessa volta por cima. Agradeço mais uma vez a ajuda do Brasil todo. Mas a gente vai nessa volta, mais uma vez. O sofrimento é grande no momento, mas com nossas forças a gente vai vencer de novo. Presidente, só mais uma por gentileza, por favor. Até em cima desses alagamentos, o bairro Maitá, onde fica a Arena do Grêmio, ele alaga desde que a Arena foi inaugurada. E a população está num desespero tremendo, como toda a população gaúcha, mas o Maitá a água não baixa nunca. É um negócio impressionante. O senhor em algum momento pensa, junto com o Conselho Deliberativo do Grêmio, em assumir aquela área? O Grêmio tomar conta daquela comunidade? Isso é praticamente impossível, mas que as obras saiam do papel de um negócio que existe há 12 anos? Pretz, eu tô de lá, né? Tu sabe bem o rosco que foi toda essa construção da Arena, o famoso entorno da Arena, né? Que as contrapartidas da OAS, que depois veio Lava Jato e Prefeitura e do Grêmio. A verdade é que passaram-se já 10, 11 anos e a solução não chegou. Né? E dentro de umas reuniões que a gente fez com ministros, e aqui já agradecer, né, ao Pimenta, que agora também está responsável, a gente fez uma reunião com ele, e a gente está querendo colocar dentro de alguma espécie de ajuda, né, ao Estado e aos clubes, que na verdade a reunião foi para ajudar os clubes, né, colocar o entorno da Arena também, né, finalmente resolver aquele problema. Agora, se vai vir ou não, de novo, foi uma primeira reunião, manda-se ofícios, tem toda uma burocracia pela frente, mas é uma região ali realmente que sofre bastante com qualquer chuva, né? Não o estádio, né? Somente numa catástrofe dessa, mas que a gente precisa resolver aquele problema lá. Não tem, né, um estádio, um equipamento belíssimo de primeiro mundo, um estádio de nível europeu, dos melhores do Brasil, numa região ali que se prometeu tanto para eles que é desenvolver, e a verdade é que o poder público, passados 10, 11 anos, nada fez. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Alberto Guerra. Aqui é o Luiz da Gol.com. Voltando um pouco nesse assunto sobre o aspecto psicológico, a gente viu muitos vídeos de jogadores contribuindo com resgate de pessoas, como o caso do goleiro Kaique, jogadores até do Internacional como o Thiago Maia, e é uma situação bastante chocante, né? A gente vê que é uma contribuição realmente muito humana. E como que tá os jogadores após isso, de ver de perto, de sofrer, não só eles, ver outras pessoas que passaram por situações tão
Não, assim, no caso do Grêmio, né, até pela posição da arena, muitos jogadores moram em Eldorado, né, que foi a cidade talvez uma das mais atingidas, se não a mais atingida. Então tem 5, 6 jogadores do Grêmio que saíram resgatados também de lá, assustados, sem luz, provavelmente também no Internacional, que tem muitos jogadores gaúchos e da base, que o Rodrigo Eli é de Lajeado, né? Então afetou toda a família. O Edenilson, a família dele, ele é dali do bairro Maitá. Então teve 2 irmãos também com problemas, né? De sair de casa. Então, assim, se não é com eles, que aconteceu com 5, 6 jogadores do Grêmio que moram naqueles condomínios de Eldorado, é com irmãos, é com parentes muito próximos, né? Todo mundo foi atingido de alguma forma, ou com uma babá, um parente, um amigo, né? Quem está lá dentro, não teve ninguém que saiu ileso disso. Ninguém que saiu ileso. Né? Então é isso, pessoal. Obrigado, presidente. Obrigado, Renato. A programação será passada no grupo ali para o pessoal depois sobre os próximos treinamentos e a viagem para Curitiba. Obrigado a todos. Sempre.